Estamos recebendo o Alisson Stiglitz, vereador aqui em Paranaguá, pai de uma criança autista, e é sobre este assunto que nós vamos abordar e conversar aqui com o Alisson nesse dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O Alisson, ele é pai atípico e se destaca também pelo seu engajamento nas causas sociais. Ele é idealizador do projeto Autismo na Prática e Neurodiversidade, iniciativa voltada para conscientizar e promover a inclusão de pessoas com autismo e outras condições neurodivergentes. Então, Alisson, obrigado por aceitar o nosso convite. Um bom dia para você, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Ilha do Mel FM. Bom dia, Vizine, obrigado a você pelo convite, né? Mais uma vez, é um prazer estar sentado aqui nessa bancada, trocando uma ideia com você. E especialmente hoje, né, dia 2 de abril, falando sobre o autismo, falando sobre a conscientização. Isso é muito importante, trazer voz, trazer informação para as pessoas, porque o tempo passa e a gente acha que já é o suficiente, e não é. Então precisa ainda ser muito falado. Bom, e para a gente começar então essa nossa conversa e já trazendo a informação para os nossos ouvintes, você que é pai de uma criança autista, quantos anos tem ele, Alisson? O Bernardo tem 5 aninhos. 5 anos? 5 anos. E para você, o que é autismo? Bom, o autismo é um transtorno falando, eu tenho que falar a parte. Falou para mim, né? Claro. Mas o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que pode afetar diversas áreas, né, da criança ali, do seu desenvolvimento, né? A comunicação, a interação social, a fala, a parte alimentar também existe. Esses são os gerais, né? Tem vários outros sinais ali, de andar na ponta dos pés, ter sensibilidade auditiva. Então, a gente chama, o autismo é chamado do transtorno do espectro autista, justamente por conta de todas essas possibilidades que abrem quando se diz que uma criança é autista, né? Então, nenhum autista é igual ao outro, né? Então, o Bernardo tem as suas características, as suas peculiaridades, né? Igual, agora respondendo a tua pergunta, você perguntou para mim, sim, né? Ser pai de uma criança autista é uma missão e é algo assim, ao mesmo tempo que é desafiador, é gratificante. Por quê? Eu vou te explicar. Uma criança atípica, né, idealizada, ela por volta ali dos seus um aninho e meio, é normal que ela já vai iniciar as falas e ela progrida com aquelas falas. E com o Bernardo foi diferente, né? Ele teve o início da fala ali, do básico de papá, mamá, e a um certo momento ali, um certo período, ele teve uma poda neuronal. Foi daí que começou a aparecer as características do autismo. Então ele teve uma regressão dessa fala e passou apenas dessas falas básicas a só emitir sons. Ele, no caso, a gente fala que ele é uma criança não verbal? Hoje em dia ele era uma criança completamente não verbal. Então ele não falava palavras nenhuma. Ali a partir depois dessa poda neuronal, por exemplo, quando ele queria uma água, ele só apontava e tipo, as coisas que ele queria, ele não tinha comunicação nenhuma, nem com o básico, né? Apenas por apontar, ou justamente até um dos grandes desafios do autismo, quando ainda não há essa comunicação, é a falta de compreensão da criança, né, da criança com o pai, do pai com a criança, e aí que desencadeia muitas crises ali, que a criança não é compreendida no básico que ela quer. Por exemplo, um suco, uma água, uma bolacha. Então, esse é o grande desafio inicial ali do autismo, principalmente para as crianças não verbais. Alisson, e você se interessou por esse assunto, né, autismo, justamente por conta da condição do teu filho, e aí foi aprender, foi estudar, ou você já tinha antes, né, esse interesse, já estudava, e daí quando surgiu o diagnóstico, já foi mais fácil, foi mais tranquilo para lidar? Como que foi? Foi bem o que você disse mesmo, assim, nós fomos pegos de surpresa pelo diagnóstico. E eu acho que, de certa forma, talvez até é isso que nos assemelha com tantas famílias atípicas, né? Mães, pais de autistas de Paranaguá e do Brasil todo. Porque muitos, eu acho que
vou chutar aqui um número, mas acho que 99% das pessoas que recebem um diagnóstico de autismo dentro da família, elas não estão preparadas para aquele diagnóstico. E assim não foi diferente com a gente. Nós não estávamos preparados, né? Nós sabíamos do autismo, de ouvir falar, o que passa na TV, o que a gente vê, digamos, a nível nacional, o Marcos Mion falando, mas saber realmente como lidar, saber como são as características, saber como seria a nossa vida dali para frente, foi tão desafiador como qualquer outra família que recebe o diagnóstico hoje em dia. E aí, então, se debruçaram no assunto, foram buscar informações, criou, né, esse projeto. Vamos só colocar mais pertinho o microfone. Criou esse projeto, então, Autismo na Prática e Neurodiversidade. Eu queria que você falasse mais também sobre o teu projeto, como que funciona aqui em Paranaguá e sobre o atendimento ao autista aqui na cidade, né? Como que um pai, uma mãe que está te escutando agora, que vai entender mais sobre as características, né? Os sintomas, o que pode despertar a curiosidade ali para pensar, olha, meu filho pode ter, como que ele vai ser atendido, o que ele pode buscar, quais são os serviços aqui em Paranaguá. Então, a questão do projeto a gente iniciou justamente por conta da fé e da certeza que a gente tinha no tratamento do Bernardo. A gente pesquisou e viu que existia 3 níveis de suporte do autismo. Na época até, nem passou tanto tempo assim, já tem as mudanças ali dentro, né? No início que a gente descobriu o diagnóstico do Bernardo era nível leve, moderado e severo. Então, esses 3 níveis de autismo. Mudou-se a nomenclatura, porque assim, não é porque é leve que é leve. Não é porque é moderado que é moderado, e não é porque é severo que a criança é severa. Então, teve essa mudança de nomenclatura. Hoje em dia é utilizado nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3. Então, a gente tinha essa confiança e essa fé pelo que a gente foi se debruçar e pesquisar e buscar no YouTube, buscar no Google, buscar nos livros, buscar nos estudos. A minha esposa, ela já era pedagoga, formada em pedagogia na época, eu estava quase se formando. Então, logo que ela se formou, ela já foi para a pós-graduação de psicopedagogia, ela foi para a pós-graduação também em transtorno do espectro autista. Então, nós fomos de cabeça mesmo nesse mundo atípico, né, que a gente chama. Porque se não for nós, os pais, ser a base dos nossos filhos, ninguém vai ser. Não adianta a gente querer terceirizar para a escola, querer terceirizar para o poder público, querer terceirizar até mesmo para clínicas particulares, né? O tratamento, não existe milagre do tratamento do transtorno do espectro autista. Não é porque a criança vai ter uma terapia que vai acontecer esse milagre e ela vai começar. Óbvio, né? As terapias, elas são super importantes, elas são determinantes ali para a evolução da criança, para essas características serem amenizadas, né? Igual foi com o Bernardo com relação à fala, mas dizendo propriamente pelo Bernardo, ele teve, né, o tratamento ali, a gente já correu fazer um plano de saúde, a gente não tinha, teve que esperar todo aquele tempo de carência, depois toda aquela briga com o plano e tal, mas o principal pro Bernardo foi como a gente lida com ele dentro de casa, né? Então, eu tinha certeza desse avanço dele, e a gente começou o projeto com Instagram, sobre o autismo, sobre o assunto. Depois eu tenho as câmeras também, né, a parte da fotografia, do filme. E as pessoas, e se a gente gravar um podcast sobre o assunto? Porque como a gente foi pesquisar muito, eu não encontrei na internet, na época, mães falando sobre autismo. E eu ouvia muito profissionais falando, mas não ouvia tanto, assim, mães, uma troca de experiências. Família em si, né? Justamente. E assim, na época lá que o Bernardo tinha 2 anos e não falava uma palavra, sabe o que mais eu queria ouvir? Eu queria ouvir de uma mãe, por exemplo, de um filho de 5, 7, 8 anos, que falasse assim, meu filho não falava nada e nos 6 anos dele fala de tudo, é um tagarela hoje. E existem esses relatos, né? Existe essa possibilidade disso acontecer dentro do transtorno do espectro autista, e era isso que eu queria ouvir.
Era em cima desses relatos que eu queria me agarrar. E a gente foi atrás desses relatos dentro da nossa cidade de Paranaguá e tivemos muitos relatos positivos, Visílio. Alisson, o Bernardo, ele tem outros irmãos? Tem a Júlia, de 11 anos, tem a Luísa também, que não mora em Paranaguá, tem o Pedro, mas mais a convivência mesmo é com a Júlia. Pois é justamente isso que eu queria te perguntar. Como que é o dia a dia, né, do Bernardo com os outros irmãos e, além disso, com outras pessoas, né, no dia a dia? Como que é essa relação, hein, Alisson? Hoje em dia é muito melhor do que antigamente, né? Sabe aquelas cenas tristes de filme, de você ver a irmã pegar uma bola, jogar pro irmão, o que você espera que se eu jogar uma bola na tua direção? Reflexo, né? Você automaticamente você segura a bola. A bola vinha, batia nele e caía no chão. Então, assim, é uma cena, digamos que triste, de uma falta de interação de uma irmã que queria interagir com o irmão. Sim. E que não tinha essa reciprocidade da parte dele, né? Então a gente, por isso que eu digo, né, essa parte dentro de casa, como lidar da criança, de estar, por exemplo, né, diante dessa fala que eu fiz para vocês, se simplesmente a Júlia falasse, desistisse dele, ele não brinca comigo. Mas não, assim, graças a Deus, assim, eu digo que nós somos uma família abençoada pelo fato da forma que a gente lida com o Bernardo. Até mesmo a Júlia, que é uma criança também, né? Mas ela não desiste dele. Ela vai lá, pega a mãozinha dele, é assim, Bernardo. Daí pega eu como exemplo, faz eu segurar ali também. Vou jogar pro pai, olha só. E por aí vai, assim. Então, hoje em dia, a gente já vê essas interações, sabe? Um exemplo da bola, por exemplo. Né? Não é com toda aquela destreza, né, que a gente tem ali, digamos, né, de interação, da brincadeira e tudo mais, mas tem brincadeiras mais específicas que ele gosta, assim, e tem essa interação, sabe? Hoje em dia, dentro das limitações dele, dentro das dificuldades dele, mas o que a gente se agarra muito, assim, é na evolução, sabe? Até mesmo quando a gente tem dias maus, todos têm. As famílias atípicas têm um pouco mais, né, dentro do âmbito familiar. Mas a gente se agarra assim e fala assim, a gente conversa, né, eu e minha esposa, mas você lembra quando acontecia isso? Hoje tá ruim ainda essa situação, mas você lembra quando era 1000 vezes pior? E aí por aí vai, assim, sabe? É um dia após o outro. E você comentou, né, sobre essa integração com a família e com a sociedade. Como que as crianças atípicas, as pessoas com autismo também, elas podem se sentir mais integradas à sociedade? Como que você avalia essa inclusão na nossa cidade, na nossa sociedade atualmente? Olha, é um assunto um pouco complicado de se falar, porque assim, quando se depende do outro, aquilo que está no âmbito dentro da nossa casa, a gente consegue gerenciar, né, um pouquinho melhor, consegue conversar, consegue determinar como vai ser os acontecimentos. Mas agora, num âmbito de sociedade geral, eu digo que a gente está muito atrasado mesmo, infelizmente. Eu falo isso com dor no coração, né? Eu falo isso com relação, às vezes, de ter uma falsa inclusão. Por exemplo, né? Coloca-se uma criança autista, né, ou que tem uma dificuldade de socialização dentro de uma sala com 20 crianças, né? E daí ela está ali para ter uma inclusão. Só que daí, dentro dessa inclusão, a criança que tem um pouco mais de dificuldade fica num canto sozinha. Isso é inclusão? Não é. Né? Acaba tendo uma exclusão dentro da inclusão. Né? Então, assim, a forma que é feito a inclusão, muitas vezes, não é da forma correta que deveria ser feito. Isso, né, tem diversos fatores, metodologia, de uma forma geral, assim, sabe? Não é, de forma alguma, uma questão de Paranaguá, né? Uma questão nacional, mundial, né, que a gente precisa, enquanto sociedade, aprender a lidar realmente com o autismo, com o transtorno do espectro autista, para conseguir incluir de verdade. Esse exemplo que eu dei da Júlia, por exemplo, né, de ter essa paciência, de ter essa calma, de aguardar essa reciprocidade, né, para ter uma inclusão
dentro de casa. E até mesmo, né, falando de inclusão, às vezes a gente briga muito assim pelos dois lados, sabe? Porque muitas vezes tem famílias que querem a inclusão fora da casa, mas daí dentro de casa acaba excluindo aquela... não, mas ele não fala, então não vou falar com ele. Não é uma exclusão dentro de casa? Então a gente batalha muito enquanto projeto também para trazer essa consciência para as famílias. Inclusive até agora, através da associação, através do projeto, a gente já tem o Encontro de Famílias Atípicas, que é algo que acontece dentro do projeto. Existe também o grupo de apoio de mães, específico de mães, e a gente está iniciando agora, nesse mês de abril ainda, o treinamento parental, né, que ele vai ser ministrado por uma psicóloga, por uma clínica parceira, nossa amiga, e vai dar esse treinamento justamente para os pais saberem como lidar com seu filho dentro de casa. Importantíssimo. Alisson, tem aqui um comentário do Jairo Figueira, nosso amigo, e também aqui do Michael Alisson. Estão falando desse dia de conscientização, né, das pessoas com TEA. Ele diz assim: parabéns, vereador Alisson, o Jairo falando, parabéns, vereador Alisson, que ontem na sessão da Câmara Municipal foi propositor do projeto que foi aprovado e irá ser lei. Vai beneficiar crianças, adolescentes e familiares. Parabéns ao vereador, sabedor, conhecedor das necessidades das pessoas com transtorno do espectro autista. Quero saber que projeto foi esse apresentado, né? E também a pergunta aqui do Michael Alisson é: como vereador, quais os projetos na área do autismo? Então, acho que já responde aí essas duas perguntas. Então, obrigado aí pela interação, pela participação do Jairo e também do Michael. Então, Vizinho, ontem, né, um abraço para o Jairo, né, nosso amigo já de muitos anos. O Michael não o conheço pessoalmente, mas fica meu bom dia, obrigado pela participação. Ontem, né, na sessão, a gente conseguiu protocolar, corremos com esses projetos, né, de certa forma ali, já era um projeto que já estava engatilhado sobre uma lei autorizativa para o município, que autoriza o município e rege, de certa forma ali, a qualidade e de que forma que isso é feita para contratação de empresa por credenciamento para crianças, adolescentes, jovens, dentro do transtorno de neurodesenvolvimento, né? Então, hoje em dia, né, abrindo aqui um pouquinho com relação ao autismo, a gente acaba tendo uma pouca quantidade de profissionais técnicos na área. Por exemplo, fono, psicólogo, TO, psicomotricista, o próprio médico, neurologista, o ideal mesmo seria um neuropediatra, né? Mas assim, para você encontrar hoje especificamente um neuropediatra é raridade, né? Então, esse projeto de lei que foi aprovado ontem na Câmara e vai para o Executivo para ser sancionado, ele rege essa contratação por credenciamento, né? Vai ser uma forma aí do município conseguir promover mais atendimento para as crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Outro projeto de lei, foram 2 projetos, que especificamente aí o dia 1º de abril, referente ao mês de abril, fomos para começar com chave de ouro, referente à isenção do IPTU, né? Porque a isenção do IPTU já existia uma lei, 2.400 e alguma coisa ali, não vou me recordar certinho o número, mas ela já existia uma lei sobre doenças graves e que dava a isenção do IPTU, e a gente conseguiu incluir, através desse projeto de lei, a parte do autismo, né, o transtorno do espectro autista, síndromes e doenças raras. Então abrange também para as crianças com síndrome de Down, outras síndromes, transtorno, a parte das doenças raras também, que visa trazer um pouquinho, né, de refrigério financeiro para essas famílias pleitearem. Existe toda uma regulação, existe todo um estudo, né, você tem que comprovar ali baixa renda e tudo mais, mas para as famílias que realmente já tem uma
uma oneração financeira dentro do âmbito familiar, por conta das terapias, médico, remédio, isso visa trazer aí um pouquinho de refrigério, né? Tem aqui alguns dos comentários no nosso Facebook. Ana Lúcia Rocha, bom dia. Sou avó e mãe ao mesmo tempo de uma criança autista. No começo foi muito difícil entender sobre autismo, agora estamos entendendo um pouquinho sobre como lidar com as condições do meu neto. Claro que ele tem as suas limitações, é seletivo, não é fácil. Infelizmente ainda tem muito que melhorar em questão nas escolas. Exemplo, professor de apoio está difícil. Então aqui um comentário, né, da nossa ouvinte, a Ana Lúcia Rocha. Tem a Ana Paula Alves, bom dia a todos. Meu filho de 6 anos foi diagnosticado com TEA. Então tem várias outras participações aqui. Tem da Flávia Montalvão, esposa do Josias Nascimento aqui da Rádio Ilha do Mel. Ela diz: bom dia, parabéns ao Alisson. Sou pedagoga da rede municipal e tenho visto o esforço dele. Isso aquece o coração, pois o caminho é longo. Então, quem está mandando um abraço para você também, Alisson, é o vereador Ricardo. Está dizendo aqui bom dia, manda um abraço aí pro Alisson. Então, as participações que vem chegando aqui, e são vários depoimentos que tem aqui no nosso Facebook, no nosso canal no YouTube. Eu queria que você falasse então diretamente para essas mães, para esses pais, para esses avós. Lemos aqui um agora, né, de uma avó, para esses familiares que têm então crianças com autismo, adolescentes já, enfim, com transtorno. O que você pode falar então, você que é pai atípico, para essas pessoas que têm criança autista em casa? É aquilo que eu mencionei antes, né? A estrutura familiar vai ser o pilar principal que vai trazer um avanço no tratamento do autismo daquela criança, né? Enquanto família, nós somos a base principal deles, né? E não é somente para correr atrás dos direitos. Isso já tá grudado na gente, né? De batalhar, brigar pela nossa cria, né? Então, isso daí é de direito a gente fazer, buscar nossos direitos, lutar pelos nossos filhos, lutar por atendimento, lutar pelo professor de apoio, que é algo assim que não é fácil, a âmbito Paranaguá, estadual, nacional, né? A quantidade de diagnósticos dentro do transtorno do espectro autista e outros transtornos do neurodesenvolvimento também acabou vindo como se fosse uma avalanche. Até mesmo os estudos, as crianças, os diagnósticos de autismo, há um tempo atrás era uma criança para cada 100 que faziam a avaliação que tinha o diagnóstico. Agora é uma criança a cada 36 e já tem novos estudos de ser uma criança a cada 22. Né? Então nós vemos números avançando e a economia, de certa forma, para a contratação acaba não avançando tanto na mesma proporção. Então nós temos essa dificuldade, tanto em Paranaguá como a nível Brasil, e nós pais não podemos desistir jamais, né? Não vamos, né? Não podemos fraquejar, né? Tem momentos que realmente não são difíceis, né? Igual eu expus aqui da minha própria família, né? Nós temos momentos difíceis, nós temos momentos que a gente vê, meu Deus, mas isso não melhora. Mas aí a gente para e pensa, mas há 2 anos atrás ele não fazia nem isso. Então, nós somos a base ali da nossa família e somos a base principalmente para o nosso filho. Tá certo, então, Alisson. Obrigado pela entrevista e por esse depoimento de um pai, né, Luísa? Depoimento de um pai que está falando sobre esse assunto tão importante, não só hoje, dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, mas o autismo, como você tem lá o teu projeto, né, Autismo na Prática, tem que praticar e tem que levar informação todos os dias do ano para que mais pessoas conheçam, saibam e também ajude essas famílias que precisam, para que conversem com os pais, para que se unam
de uma forma com que juntos possam aí trabalhar para que essas crianças possam crescer e se desenvolver, né, Luísa? Alisson, para finalizar então a entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho, né, do seu projeto, explicasse para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Quem quiser participar, quem quiser conhecer o projeto de vocês, participar dessas rodas de conversa, que pode ajudar tanto essas famílias, como que faz, então, para ter acesso? Então, até foi interessante deixar uma deixa específica para o projeto, porque assim, o projeto ele iniciou o autismo na prática, só. E daí a gente foi conhecendo mais famílias, agregando mais conhecimento, aí a gente incluiu uma palavrinha a mais, autismo na prática e neurodiversidade. Agora esse projeto ele foi documentado, ele virou uma associação e agora é Amigos da Inclusão, né? E até mesmo temos uma sede da associação. Isso para nós foi muito gratificante, foi um passo muito grande enquanto pais atípicos e batalhadores da causa, né? Então agora temos uma sede, nós fizemos lá um mutirão, teve mais ou menos aí umas 20 a 25 pessoas que nos ajudaram na pintura. Nós tivemos empresas parceiras que estão nos ajudando com relação a esse assunto. E tivemos ali realmente a união das famílias e tivemos a união de toda essa diversidade. Então estava lá os representantes da síndrome de Down, da mielos, da paralisia cerebral, então autismo. Então assim, nós montamos ali a nossa sede, montamos a nossa associação agora, justamente para ser um amigo da inclusão, né? Então nós temos lá os nossos encontros, ele é para famílias atípicas, ele é para mães atípicas. Então quem quiser fazer parte... Mães e pais também. Mães e pais. Na verdade, sim, o grupo de apoio é específico para mães. Uhum. Mas os encontros é para famílias atípicas, né? Então, mãe, pai, avó, cuidadora, né? Então, está aberto realmente para a comunidade. Profissionais da área de educação, da área de saúde, muitos já participaram conosco. Então, assim, é só nos procurar ali através do Instagram, né? O Amigos da Inclusão, AMI, e vai ser acolhido, vai ser atendido. A gente vai estar numa fase assim que até é complicado a gente falar, porque assim nós estamos bem numa fase de avanço, né, com a associação, com os atendimentos, com a forma que a gente está trabalhando, né? Mas graças a Deus assim nós temos pessoas também abençoadas ao nosso redor, tanto empresas parceiras como também as pessoas que estão ao nosso redor participando, e isso daí é muito gratificante. Então assim, é só entrar em contato com a gente. Nós temos um grupo de WhatsApp com mais de 420 pessoas, então é um número bem volumoso para estar por dentro de tudo que a gente faz, através do Instagram, através das nossas redes sociais e o grupo do WhatsApp também. Então a página no Instagram é @amigosdainclusãoame. Isso, agora mudou, o que era autismo na prática e neurodiversidade, é Amigos da Inclusão. E você comentou, né, que vocês estão bem numa fase de expansão. Isso. Que ótimo, que notícia excelente, a gente precisa cada vez mais que projetos importantes como esse cresçam e avancem, porque significa que mais pessoas vão poder ser atendidas, vão ter acesso à informação e vão auxiliar e contribuir também, né, Alisson, para a inclusão verdadeira. Sim. Que é o que a gente precisa. Obrigada. Obrigado, Alisson, mais uma vez. Um abraço para o Bernardo, um abraço para sua esposa e contem aqui sempre com o departamento de jornalismo aqui com a Ilha do Mel FM. Abraço para você e um ótimo dia. Só um recadinho final, dá tempo ainda? Sim, aproveita. Nós já estamos com a arrecadação da Páscoa, né? Porque nós estamos agora nessa movimentação, nessa primeira semana, palestras, encontros, rádio aqui e tudo mais, então nós estamos bem agitados, mas já estamos pensando na Páscoa das famílias atípicas. E temos um grande parceiro nosso que é a OAB Paranaguá. Então está sendo feitas as arrecadações lá, atrás de chocolates, caixa de bombom e tudo mais. E se não me engano vai ser no dia 19 de abril, a gente vai estar fazendo essa distribuição para crianças carentes das famílias atípicas de Paranaguá. Num sábado, 19 é no sábado. Domingo é a Páscoa, dia 20. Isso, então vai ser num dia antes, dia 19. No dia antes da distribuição, mas desde já a gente está arrecadando esses chocolates, né, esses doces para distribuir para as crianças. No sábado agora também, no dia 5, nós vamos fazer a Blitz da Inclusão, a Blitz da Conscientização,
vai ser ali na região do Aeroparque, distribuição de panfletos, cartilhas, banners, vamos estar com a nossa equipe. Lá também é uma possibilidade de estar fazendo a arrecadação dos chocolates, dos doces. E na OAB Paranaguá, que é uma grande parceira nossa, através da doutora Juliana. E hoje também tem ação à tarde, né? Hoje tem palestra no Senac, também sobre o autismo. Qual que é o horário? Vai ser às 14 horas. Fica o convite para todo o pessoal. Aberto ao público a palestra. Aberto ao público. Tem a inscrição, né, através das nossas redes sociais lá. A rede social da SEMI, da Secretaria Municipal de Inclusão, também tem lá a inscrição, porque vai ter certificado através da IFPR. Então, para quem está cursando graduação e precisa de carga horária, também é super interessante, e além de toda a riqueza de informação que vai sair de lá nessa tarde. Rede Notícias. A notícia como ela é.